A OMS é a queridinha dos globalistas, pouco confiável, basta ver o que fizeram na pandemia. Se alguém confia nas orientações da OMS, é muito ingênuo ou mau caráter. Não confio nessas agências que querem nos fazer comer insetos e carne criada em laboratório. Carne vermelha não provoca câncer. Isso é ideia de vegano. Carne é vida, dieta carnívora cura. Vamos pesquisar. Minha mãe tem 90 anos e come mortadela, salsicha, linguiça, salame. Se quiser, mostro a foto dela comendo. Se fosse assim ao pé da letra, já era para toda a minha família ter morrido. Mas comer vegetais cheios de agrotóxicos, óleos refinados e transgênicos, como a maioria dos veganos comem, não é extremamente cancerígeno? Doutor, é verdade que a fumaça do carvão ao fazer churrasco é cancerígena? Eu vou responder todos esses comentários do último vídeo. Você come câncer. Agora, vamos começar pelos dois primeiros falando sobre a OMS. A OMS ficou muito em evidência durante a pandemia de Covid, tomando algumas atitudes controversas, e isso manchou a reputação dela para boa parte da população. Eu mesmo tenho as minhas críticas em relação à atuação da OMS durante a pandemia. Primeira crítica, ela demorou muito para decretar o estado de pandemia. Essa é uma crítica que eu tenho e que muitos outros médicos têm. Segunda crítica, a polêmica em relação à hidroxicloroquina. Foi notório que a revista Lancet publicou um estudo fraudulento em relação à hidroxicloroquina e que a OMS tomou a posição de ser contra a hidroxicloroquina. Esse estudo fraudulento foi até retirado da revista Lancet. Isso, desculpe desagradar aos defensores da cloroquina, foi comprovado mais para frente em estudos de meta-análise de que a hidroxicloroquina realmente não era efetiva em relação ao Covid, mas a atitude de se posicionar contra a hidroxicloroquina antes de um estudo sério, bem conduzido, sem fraudes estatísticas, manchou, para mim, a reputação da OMS. E 3, podemos ter 3 visões em relação à IARC. Primeiro, que a OMS está totalmente certa. Segundo, que a OMS pode estar sendo comprada pelo lobby dos veganos. E terceiro, que a OMS pode estar sendo comprada pelo lobby da proteína animal. Em uma investigação séria, normalmente, para descobrir aonde está o lobby, normalmente nós temos que seguir o dinheiro, follow the money. Aonde que está o dinheiro nesse caso? Eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado. A OMS está 100% correta? Ela está sendo comprada pelo lobby dos veganos? Ou ela está sendo comprada pelo lobby da indústria da proteína animal? Deixem aqui nos comentários. Não confio nessas agências que querem nos fazer comer insetos e carne de laboratório. Eu já vi pessoas falando sobre essas fazendas de insetos para se fazer proteína de insetos. De verdade, isso me preocupa bastante. Porque, diferente da proteína animal, a proteína dos insetos e os insetos em geral causam normalmente alergias aos seres humanos. Vide inúmeras pessoas que têm alergias a picadas de mosquitos, a taturanas e afins. São substâncias que são tóxicas para nosso organismo. Se algum dia viermos a comer proteína de insetos industrializada, eu temo que isso seja o prenúncio de uma epidemia de doenças autoimunes. E quanto à carne de laboratório, eu não vou comer. Carne vermelha não provoca câncer. Isso é coisa de vegano. A dieta carnívora cura até câncer. Vamos pesquisar. Bom, eu acho importante eu ser honesto com vocês e eu sou vegetariano há mais de 4 anos. E isso tem sim um viés na minha fala. Porém, eu gostaria de colocar alguns pontos em relação à dieta carnívora. Se você for pesquisar sobre dieta carnívora, assim como eu pesquisei, você vai ver que as pessoas que sugerem esse tipo de dieta normalmente falam para que você coma carne fresca, de boa qualidade, em que os animais foram sacrificados não em abatedouros, porque nos abatedouros, os animais da frente, os porcos da frente que estão indo para morrer, começam a grunhir, os bois da frente começam a mugir em desespero, com medo da morte. E isso libera uma série de hormônios naquela carne, que vai ficar naquela carne e que vai ser consumida depois. Existem métodos para ser feito esse abate, em que você consegue diminuir essa quantidade de toxinas. E esses animais também comeram principalmente pastagens. É esse tipo de produto de alta qualidade que você tem à sua disposição quando você compra carne?
ou você vai comprar aquela carne embalada no supermercado, cheia de nitritos e nitratos e que já está ali congelada ou refrigerada há muitos meses? Que tipo de carne você vai consumir? Então, se você vai seguir uma dieta carnívora, que eu não recomendo, mas se você vai seguir, dê prioridade para esse tipo de alimentos. Agora, se você não tem a possibilidade de adquirir esse tipo de alimento de alta qualidade, de alta pureza, eu, de coração, recomendo para você que ingira mais vegetais do que carne vermelha. Minha mãe tem 90 anos e come mortadela, linguiça, salame, salsicha. Se fosse para levar ao pé da letra, toda a minha família já teria morrido. Todos conhecemos algum fumante que fumou até os 90 anos e tinha uma saúde de ferro, ou alguma pessoa que nunca colocou um cigarro na boca e morreu de câncer de pulmão mesmo assim. Basta você ir até um serviço de saúde que cuide de pessoas com câncer de pulmão. Você vai ver que a gigantesca maioria das pessoas lá com câncer de pulmão fumaram e apenas um ou outro não fumou. Isso, basicamente, é uma roleta russa em relação aos seus hábitos e à sua genética, à sua sorte. E aí, você vai puxar o gatilho da sua roleta russa ou não? Eu prefiro deixar a arma de lado. Mas comer vegetais cheios de agrotóxicos, óleos refinados, transgênicos, como a maioria dos veganos comem, também não pode ser cancerígeno? Esse questionamento é ótimo e eu tenho certeza que não é saudável comer comidas com agrotóxicos, óleos refinados, transgênicos e afins. Porém, existe um fenômeno biológico muito estudado em peixes chamado de bioacumulação. Por exemplo, a sardinha. Se você for comer uma sardinha, essa sardinha vai ter pouca toxina, poucos metais pesados. E os animais mais acima da cadeia alimentar vão acumular as toxinas comidas por essa sardinha. Por exemplo, é muito mais encontrado metais pesados em atum, bacalhau, em peixes grandes, tubarões, né, o famoso cação. É muito mais encontrado esse tipo de toxinas nesses peixes de topo de cadeia alimentar do que nos de base de cadeia alimentar. E já existem estudos mostrando que, principalmente porcos, sofrem desse fenômeno de bioacumulação, acumulando os agrotóxicos e toxinas do milho transgênico e plantado com agrotóxicos que foi usado na sua alimentação. Então, existe muito mais probabilidade de você comer agrotóxicos em grande quantidade comendo uma carne de porco do que comendo vegetais. Bem porque nos vegetais a maior parte do agrotóxico fica na superfície do vegetal e se você lavar ele de maneira adequada, terá um alimento com muito pouco agrotóxico. E eu peço que vocês se tornem membro do canal e tenham como benefício ter suas perguntas respondidas em vídeos respostas como esse. Além disso, você me ajuda muito a continuar esse projeto. Doutor, é verdade que a fumaça do churrasco é cancerígena? Sim, é verdade que a fumaça do churrasco é cancerígena. Ela é rica em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPA, que são substâncias cancerígenas e podem causar mutações no DNA. Então, sim, até a fumaça do churrasco, até o carvão do churrasco é cancerígeno. Eu não acho que a carne vermelha faça mal, e sim o modo como ela é preparada, se com gorduras poliinsaturadas, vegetais ou com gordura animal, tipo banha de porco. Os meus avós sempre utilizaram gorduras de porco, porque na época deles não tinha geladeira, e eles viveram até os 90 anos. Bom, isso é uma história recorrente, muitas pessoas falam isso. Mas, antigamente, essas pessoas que não tinham geladeira também ficavam muito tempo fazendo atividade física. Elas trabalhavam na roça. Você já ficou meia hora na enxada para ver o tanto que cansa? Pois é, essas pessoas tinham um alto nível de atividade física e isso ajudava a combater os efeitos deletérios de uma dieta muito rica em gorduras. Porém, eu acho que o fato mais importante nem é esse. O fato mais importante é que os porcos, como eu já expliquei antes, sofrem o fenômeno da bioacumulação. E essa gordura de porco que você usa hoje, ela não é da mesma qualidade que a gordura de porco que os seus avós usaram. E a carne do porco também não é da mesma qualidade com que os seus avós usaram, sendo que a gigantesca maioria dos porcos hoje comem ração de milho transgênico plantado com muitos agrotóxicos. E se nós temos escândalos envolvendo carne para consumo humano, vide
o caso recente de carne com papelão vendida em supermercados, você imagina qual é a qualidade do milho consumido por esses porcos? Agora, se você quer saber 5 erros que diabéticos fazem comumente achando que são saudáveis, clique no vídeo que vou deixar de sugestão para vocês aqui agora. Obrigado!